A maioria dos hotéis é famosa pela beleza e conforto que oferece. Mas você sabia que existem hotéis incomuns no mundo que são visitados não pela beleza, mas pelo mistério e pela história sombria que os cercam? Você é o Incubo? Sim, eu ouvi isso. Nesse momento, todos nós ouvimos um barulho muito alto, como se uma porta tivesse batido forte vindo do andar de baixo. De um hotel que já foi uma prisão até uma pousada que dizem ter sido usada para enforcar prisioneiros. Neste vídeo, aqui estão os 10 hotéis mais assustadores do mundo. Número 10. O Hotel Crescent. No topo de uma montanha em Eureka Springs, Arkansas, há um grande hotel vitoriano chamado de o hotel mais assombrado da América. Este é o Hotel Crescent. Ele foi inaugurado em 1886 como um resort de luxo para turistas ricos que visitavam as fontes termais naturais de Eureka Springs. Sua construção foi feita com materiais de altíssima qualidade. Foi usado pedra em todo o local. Também há janelas grandes, tetos altos e quartos espaçosos. Mas quando o turismo diminuiu, o uso do prédio mudou várias vezes. No início dos anos 1900, ele foi transformado em uma escola para meninas. Ele foi usado como Crescent College and Conservatory for Young Women até fechar em 1934. Depois de alguns anos, chegou a pessoa que deu ao hotel sua história mais sombria, e esse era Norman Baker. Ele não era médico e não tinha formação médica formal. Ele era apenas um ex-artista, inventor, dono de estação de rádio e um excelente vendedor. Em 1937, ele comprou o Hotel Crescent e o transformou no Baker Hospital and Health Resort. Ele prometeu que podia curar o câncer sem usar cirurgia. Muitos pacientes vieram aqui porque estavam desesperados para se curar. Eles pagaram pelo tratamento que supostamente poderia combater a doença deles. Mas não havia nenhuma evidência científica confiável de que o método de Baker funcionava. Antes mesmo de abrir o hospital, a Associação Médica Americana já havia condenado as alegações dele. Baker também não era um médico licenciado, mas se apresentava como alguém que tinha a resposta para o câncer. Ele usou rádio, jornais e anúncios para atrair pacientes. Roxo vibrante era sua cor favorita, por isso ele pintou muitas partes do prédio e objetos de roxo. A situação dos pacientes se tornou complicada. Ele também tinha laboratório e salas de tratamento aqui, onde realizava os procedimentos médicos e, infelizmente, muitos acabavam morrendo. Não está claro quantas pessoas morreram enquanto recebiam tratamento aqui. Mais tarde, ele foi acusado de fraude postal porque usou o correio para enviar anúncios enganosos. Ele foi condenado em 1940 e preso em uma prisão federal. Depois desse período, o prédio foi novamente usado como hotel. Hoje é um resort bem cuidado com quartos, restaurante, spa e piscina. Mas as histórias sobre o antigo hospital ainda permanecem, especialmente no porão, onde dizem que os pacientes mortos eram colocados. Alguns funcionários e hóspedes afirmam ver sombras nos corredores. Eles ouvem passos em quartos vazios e sentem um frio repentino em algumas partes do prédio. Uma das histórias mais conhecidas do hotel é sobre Coke, um trabalhador irlandês da construção civil que, segundo a lenda, morreu durante a construção do prédio nos anos 1880. Dizem que ele caiu de uma parte alta da construção e despencou perto de onde hoje fica o quarto 218. Há relatos de hóspedes nesse quarto que ouvem batidas, veem portas se abrindo sozinhas ou sentem a presença de alguém no ambiente mesmo estando sozinhos. Há também uma lenda sobre Theodora, suposta paciente de Norman Michael. Segundo alguns hóspedes, ela é vista procurando uma chave do lado de fora do quarto 419 antes de desaparecer de repente. No porão, concentra-se a parte mais sombria dos tours de fantasmas. Aqui são exibidos alguns equipamentos antigos e objetos conectados à época do Hospital Baker. Há guias turísticos que contam histórias sobre sombras, sons estranhos e a sensação de que alguém está olhando a partir da parte escura do porão. A parte mais assustadora de Crescent Hills não é inventada. É verdade que um homem sem licença médica usou este lugar para tratar pessoas. Número 9. O Hotel Stanley. No Colorado, há um hotel antigo famoso por suas histórias de fantasmas e sua conexão com o romance de terror O Iluminado. Este é o Hotel Stanley. Ele foi inaugurado em 1909 aos pés das Montanhas Rochosas. O prédio é grande, os corredores são longos e o ambiente é silencioso, especialmente quando há poucos hóspedes.
A reputação assustadora do hotel começou por causa de Stephen King. Em 1974, King ficou hospedado aqui com sua esposa. O hotel estava prestes a fechar para a temporada de inverno, então eles eram praticamente os únicos hóspedes. Eles ficaram no quarto 217. Naquela noite, King sonhou que seu filho estava sendo perseguido pelo corredor do hotel. Quando acordou, King teve a ideia para a história de O Iluminado. Por causa disso, o Stanley Hotel se tornou a inspiração para o assustador Overlook Hotel no romance. Mas não é só por causa do livro que o lugar é assustador. Também aconteceu um acidente de verdade no quarto 217. Em 1911, uma funcionária chamada Elizabeth Wilson entrou no quarto. Ela não sabia que havia um vazamento de gás. Quando ela acendeu a vela, o quarto explodiu. Ela caiu no andar de baixo e ficou gravemente ferida, mas sobreviveu. E quando ela faleceu mais tarde, surgiu a história de que o espírito ou fantasma de Elizabeth permaneceu no quarto. Alguns hóspedes dizem que seus pertences se movem sozinhos. A porta se abre e as luzes se apagam ou acendem sem que ninguém toque nelas. Há uma história de que, às vezes, os pertences de homens que dormem lá sem companhia feminina são levados para o corredor. Além do quarto 217, o quarto andar também é famoso. Antigamente era onde moravam os funcionários e seus filhos. Há visitantes que dizem ouvir uma criança correndo, rindo e brincando no corredor, mesmo sem ver nenhuma criança por lá. Alguns relatam ouvir piano na sala de música, mesmo sem ninguém lá. O piano pertencia a Flora Stanley, esposa do fundador do hotel. Na verdade, o prédio já tem mais de 100 anos, por isso o chão range, as portas se movem por causa do vento e o som se espalha pelos longos corredores. Apesar de o lugar ser assustador, ele continua atraindo visitantes. Número 8. Karosta Prison Hotel. Na Letônia, há uma antiga prisão militar que você pode visitar. É possível entrar como turista e até passar uma noite lá. Esta é a prisão Karosta na cidade de Liparra. O prédio foi construído por volta de 1900. Era para ser um hospital militar, mas acabou se tornando uma prisão para soldados que violaram a lei e as regras militares. Foi usada durante o Império Russo, as 2 guerras mundiais e a ocupação soviética. Permaneceu como centro de detenção até 1997. Hoje, virou um museu e uma atração diferente para passar a noite. Não é como um hotel normal, com cama macia e quarto bonito. Você vai dormir em uma cela de prisão de verdade. A cama é simples, o ambiente é frio e quase não há nenhum conforto. Eles também têm um programa especial chamado Atrás das Grades. Aqui, os funcionários atuam como guardas prisionais. Eles podem te dar ordens, fazer você fazer exercícios e te tratar como um novo prisioneiro sendo levado para uma prisão militar. O visitante deve concordar com as regras antes de participar. É só uma experiência de interpretação de papéis, mas ela é propositalmente rígida e assustadora. As celas são de uma prisão de verdade, as portas são de ferro e ainda dá para ver as condições antigas do prédio. Por isso, enquanto você está deitado dentro da cela escura, é fácil imaginar as pessoas que realmente foram presas aqui no passado. Os visitantes não vêm aqui para relaxar. Eles vêm para experimentar como é a sensação de ficar preso em uma antiga prisão militar, mesmo que seja só por uma noite. Número 7. Castelo de Dragsholm. Na Dinamarca, ele já está de pé há mais de 800 anos. Este é o Castelo de Dragsholm. Começou como uma fortaleza medieval. Também foi usada como residência de famílias nobres e prisão para prisioneiros importantes. Hoje em dia, é um hotel de luxo com 41 quartos e restaurantes famosos. Mas além da comida e dos belos quartos, também é famoso pelas histórias de fantasmas. 3 são os fantasmas mais conhecidos que dizem aparecer aqui. O primeiro é a Dama Cinzenta, que segundo a lenda era uma antiga serva do castelo. O segundo é a Dama Branca. Dizem que ela foi presa pela família devido a um relacionamento proibido. O terceiro é James Hepburn, conde de Bothwell, terceiro marido de Maria, rainha dos escoceses. Bothwell foi realmente uma figura histórica. Ele fugiu da Escócia, mas foi capturado e preso na Dinamarca. Passou a última parte de sua vida como prisioneiro no castelo de Dragsholm. De acordo com as histórias, dizem que ele é visto no pátio e perto da antiga seção da prisão. Há visitantes que também dizem ter ouvido ruídos, batidas e passos à noite. O castelo é muito antigo. As paredes aqui também são grossas. O piso é antigo e você pode ouvir muitos sons aqui. De madrugada, muitos dizem que frequentemente ouvem passos no corredor.
Número 6. The Queen Mary. Em Long Beach, Califórnia, há um antigo transatlântico que foi transformado em hotel flutuante. Este é o RMS Queen Mary. Ele começou a transportar passageiros pelo Oceano Atlântico em 1936. Na Segunda Guerra Mundial, ele virou navio de tropas e transportou milhares de soldados. Depois da guerra, ele voltou ao serviço de passageiros até ser definitivamente desativado em 1967. Desde então, ele ficou permanentemente atracado em Long Beach. Hoje, há quartos, restaurantes, museu e espaço para eventos dentro do navio. Mas o Queen Mary também é famoso por causa das histórias de aparições que dizem acontecer aqui. Uma das mais citadas é a da antiga piscina. Já faz tempo que ela está sem água, mas há visitantes que dizem ter ouvido respingos, risadas de crianças e passos ao redor. Também existem histórias vindas da sala de máquinas e dos longos corredores do navio. Alguns dizem ter ouvido máquinas antigas, visto sombras ou sentido como se alguém os estivesse seguindo. Não há evidências sólidas que provem que esses fenômenos sejam paranormais. Há também histórias de fantasmas sobre o navio sem registros históricos claros, mas a própria Queen Mary usa essas lendas em seus tours oficiais sobre assombrações. Mesmo sem fantasmas, dormir em um navio de quase 90 anos ainda é uma experiência única. Os corredores são estreitos, os quartos são antigos e dá para ouvir vários sons vindos de dentro do grande casco do navio. Quando você acorda de madrugada e ouve passos do lado de fora, é difícil saber se é só um barulho normal ou se tem mais alguém andando com você no Queen Mary. Número 5. Hotel The Langham. Em Londres, há um hotel de luxo que foi inaugurado em 1865. Este é o The Langham. Ele é conhecido por seus belos quartos, comida sofisticada e hóspedes famosos. Mas há uma parte do hotel que é ainda mais famosa por causa de uma história assustadora. É o quarto 333. De acordo com antigas histórias, alguns hóspedes disseram ter visto um homem vestindo roupas vitorianas dentro do quarto. Dizem que ele só fica parado perto da cama ou janela antes de sumir de repente. Uma das histórias mais famosas é sobre um locutor da BBC que supostamente viu uma figura estranha enquanto estava hospedado no quarto durante a década de 1970. Como outras histórias de fantasmas, é só um relato pessoal, sem prova científica. Há lendas sobre figuras supostamente vistas nos corredores e em outras áreas do hotel. Mas o Langham não usa agressivamente os fantasmas em seu marketing. A principal identidade do hotel ainda é a de um hotel de luxo. Os hóspedes podem estar ouvindo apenas ruídos normais do prédio antigo. Mas se você acordar no meio da noite e vir uma figura parada ao pé da sua cama, talvez não espere para descobrir se isso é real ou apenas coisa da sua cabeça. Número 4. Hotel Fairmont Banff Springs. No coração das montanhas rochosas canadenses, em Alberta, Canadá, há um grande hotel que lembra um castelo antigo, o Hotel Fairmont Banff Springs. Ele é cercado por altas montanhas, florestas e pelo rio Bow. Fica também próximo às fontes termais naturais, que foram o motivo pelo qual Banff se tornou um destino turístico famoso. O primeiro hotel Banff Springs foi inaugurado em 1888. Ele foi construído pela Canadian Pacific Railway para incentivar passageiros ricos a viajarem de trem e visitarem as montanhas rochosas canadenses. A estratégia da companhia ferroviária foi simples. Se houver um bom hotel em um lugar muito bonito, mais pessoas vão pegar o trem deles. Mas o primeiro hotel era muito diferente do que se vê hoje. A maior parte do prédio original era feita de madeira. Em 1926, uma grande parte dele foi destruída por um incêndio. Depois disso, construíram um hotel maior e mais resistente. Eles usaram pedra e concreto, junto com torres altas e telhados íngremes, o que deu ao hotel uma aparência de castelo europeu. Com o passar do tempo, tornou-se um dos hotéis ferroviários mais famosos do Canadá. As pessoas iam ao local pela vista das montanhas, campo de golfe, spa, restaurante e design histórico. Além da beleza, o hotel é famoso por 3 histórias de fantasmas. A primeira é sobre a noiva fantasma. Segundo a lenda, havia uma noiva na década de 1920 que estava caminhando. Ela descia a grande escadaria vestindo seu vestido de casamento. Dizem que houve um acidente na escada e ela morreu antes de terminar seu casamento. Desde então, alguns visitantes e funcionários dizem que veem uma mulher vestida com um vestido de noiva branco na escadaria ou no salão de festas. Alguns também dizem que ela parece descer as escadas antes de desaparecer de repente.
mas não há nenhum registro histórico claro que comprove toda a história. O próprio hotel considera a noiva fantasma como parte do folclore ou lenda que se formou ao longo do tempo. O segundo mistério é o do quarto 873. De acordo com a história famosa, dizem que aconteceu um crime nesse quarto. Depois disso, alguns hóspedes reclamaram de barulhos estranhos, sombras e marcas de mãos que apareciam no espelho. Dizem também que o hotel fechou e cobriu a porta por causa do grande número de reclamações. Não há provas de crime no local, nem de que o quarto foi fechado por fantasmas. A explicação mais simples é que o antigo quarto 873 foi unido ao quarto ao lado durante a reforma. Por isso, ele não tem mais uma porta separada agora. Como o número do quarto desapareceu, a lenda só ficou ainda maior. Ainda há hóspedes que andam pelo 8º andar procurando vestígios da antiga porta na parede. A terceira história é sobre Sam, o da Bellman. Dizem que Sam Macaulay foi um antigo mensageiro que trabalhou por muito tempo no hotel durante o século XX. De acordo com as histórias, há hóspedes que encontram o velho mensageiro vestido com um uniforme antigo. Ele supostamente ajuda os hóspedes a carregar as malas, dá direções ou abre a porta. Mas quando o hóspede se vira para dar uma gorjeta, o mensageiro já desapareceu. Quando perguntam aos funcionários, eles dizem que não há nenhum empregado parecido com aquele homem de plantão. Isso é apenas uma história, sem prova científica de que Sam seja um fantasma. O hotel, porém, reconhece a lenda como parte de sua tradição. Muitos sons estranhos no hotel podem vir apenas dos canos antigos: elevador, aquecimento, madeira ou vento da montanha. O prédio também é muito grande e tem muitos corredores, escadas, quartos antigos e áreas silenciosas. Mas, ao andar aqui à noite e ver um carregador de malas sumindo em um canto, talvez você não espere para saber se ele é mesmo funcionário. Número 3. The Ancient Rum Inn. Na pequena cidade de Wootton-under-Edge, na Inglaterra, há um prédio antigo e decadente conhecido pelos caçadores de fantasmas. Este é o Ancient Rum Inn. As paredes de pedra são grossas, a madeira já está escurecida pela idade e o chão é irregular. Há partes do prédio que claramente estão de pé há centenas de anos. Costuma-se dizer que ele foi construído em 1145, mas, de acordo com o registro oficial da Historic England, as partes mais antigas do edifício atual são do final do século XV. Também foram feitas adições e alterações nos séculos XVI e XVII. Então, é realmente muito antigo, mas não é certo afirmar que todo o edifício começou exatamente em 1145. É reconhecido como imóvel classificado como grau 2 estrela, importante para a história e arquitetura da Inglaterra. Antes, funcionava como pousada e pub. Ele está localizado perto da antiga rota usada por viajantes, comerciantes e pessoas que iam para a igreja próxima. Por muitos séculos, diferentes famílias, visitantes e clientes do pub passaram pelo edifício. Na década de 1960, ele parou de operar regularmente como pub. Em 1968, foi comprado por John Humphreys. A princípio, ele planejava reformar o antigo edifício e transformá-lo em uma casa. Mas enquanto morava lá, disse que começou a experimentar coisas que não conseguia explicar. Segundo Humphreys, havia portas que se fechavam sozinhas, objetos que se moviam, cheiros estranhos, partes do quarto que ficavam frias de repente e passos, mesmo sem ver ninguém. Ele também disse que, às vezes, sentia como se estivesse sendo puxado de onde estava esperando. Esses relatos tornaram o Ancient Rum Inn famoso por ser considerado um dos edifícios mais assombrados da Grã-Bretanha. Humphreys morou aqui por quase 50 anos e frequentemente permitia que caçadores de fantasmas, equipes de televisão e investigadores paranormais visitassem o prédio. Ele faleceu em 2017, mas sua família continuou abrindo o local para passeios e eventos paranormais. Também existem muitas lendas sombrias sobre o terreno onde ele está localizado. Dizem que havia um antigo cemitério pagão no local e que antigos rituais foram realizados ali. Há também histórias sobre crianças que teriam sido sacrificadas e supostos restos mortais encontrados debaixo do piso, mas as evidências históricas e arqueológicas não são suficientes para confirmar essas histórias. É importante deixar claro que a maioria dessas histórias faz parte apenas das lendas que se formaram ao redor do prédio. Também foi encontrado um gato ressecado dentro da parede. Isso realmente ocorria em algumas casas antigas na Grã-Bretanha. Às vezes, o gato morto era colocado dentro da parede ou do telhado
porque as pessoas acreditavam antigamente que isso podia afastar maus espíritos ou bruxas. Isso não prova que algo paranormal aconteceu na Ancient Ram Inn, mas mostra o quanto as crenças das pessoas eram diferentes do passado. Há alguns quartos no prédio que são mais famosos do que outros. Um deles é chamado de Quarto do Bispo. Muitos visitantes dizem que sentiram um frio repentino lá. Alguns viram sombras ou ouviram objetos se movendo. Também há um quarto chamado de Quarto da Bruxa, cheio de objetos antigos e decorações. Decorações que tornam o ambiente ainda mais pesado. Mas há muitas razões normais para o interior do prédio ser assustador. Por ser muito antigo, a madeira se move e range quando a temperatura muda. O chão é irregular, então algumas coisas podem se mover sozinhas. O vento também entra por pequenos buracos e frestas nas janelas. As paredes grossas também podem ser a razão para mudanças bruscas de temperatura em cada cômodo. Quando o visitante já sabe que o lugar é assombrado, ou dizem que é, ele começa a adotar cada som, sombra e movimento ao redor. Isso é chamado de poder da sugestão. Quando você espera que algo assustador aconteça, até mesmo o som normal de uma madeira velha pode parecer paranormal. Mesmo sem as histórias de fantasmas, o Ancient Ram Inn continua estranho. O teto é baixo, as janelas são pequenas, os quartos são escuros e algumas partes do chão são inclinadas. À noite você pode ouvir a madeira rangendo e o vento dentro do prédio que já está de pé há centenas de anos. Talvez realmente não haja fantasmas aqui, mas quando já é de madrugada, as luzes estão apagadas e você ouve passos lentos vindos do quarto vazio no andar de cima, é difícil impedir sua mente de criar outra explicação. Número 2. A Skirrid Mountain Inn. No país de Gales, há uma pousada muito antiga conhecida por sua história sombria. Esta é a Skirrid Mountain Inn. O proprietário diz que ela já tem mais de 900 anos e é um dos pubs mais antigos do país de Gales. Ela é feita de paredes grossas de pedra, teto baixo e madeira antiga. Ainda é usada como pub e acomodação para os visitantes. A história mais conhecida deste lugar fala da suposta antiga sala de julgamento no andar de cima. A lenda local diz que criminosos eram julgados aqui e executados perto da escada. Uma antiga viga de carvalho, supostamente usada para enforcamentos, ainda está no local. Também há marcas na madeira que dizem ter sido feitas pela corda, mas não há registros históricos suficientes para comprovar a afirmação de que mais de 180 pessoas foram enforcadas aqui. Há também visitantes que dizem ter ouvido passos, sentido um frio repentino ou a sensação de que alguém os observa enquanto dormem. Não existem evidências científicas de causa paranormal para isso. Quando você está sozinho no quarto antigo, com o prédio silencioso e sabendo da história sombria do lugar, até um simples barulho de madeira pode assustar. Número 1. Ballygally Castle Hotel. Na costa da Irlanda do Norte há um castelo de 400 anos que agora é usado como hotel. Este é o Castelo Ballygally. Ele foi construído em 1625 para James Shaw, um homem vindo da Escócia. Suas paredes de pedra são grossas e há torres altas voltadas para o mar. O hotel inteiro não é assustador. Os quartos são bem cuidados, tem restaurante e é famoso entre os turistas que visitam a costa de Antrim. Mas o castelo também é conhecido pela história sobre Lady Isabella Shaw. Segundo a lenda local, ela teria sido trancada em um pequeno quarto no alto da torre. Dizem que ela morreu depois de cair de uma parte do castelo. Não há evidências concretas que comprovem toda a história, mas ela já faz parte da história e das lendas do hotel. Há até um quarto na torre chamado de Quarto do Fantasma. Dentro dele é possível ver a parte antiga do castelo e informações sobre o suposto fantasma de Lady Isabella. Alguns visitantes e funcionários dizem que ouviram batidas na porta, passos no corredor ou sons estranhos durante a noite, mas não há nenhuma prova científica de que fantasmas sejam realmente a causa disso. O barulho pode vir da madeira antiga, das paredes grossas, do vento do mar ou de outros hóspedes do hotel. Mesmo assim, a sensação muda de madrugada com o castelo silencioso e de repente você ouve uma batida do lado de fora da sua porta. Quando você abre a porta e não tem ninguém no corredor, é aí que você entende porque o Ballygally ficou famoso como um dos hotéis castelo mais conhecidos como assombrados na Irlanda do Norte.